Olá pessoal, bom dia, Axé, que Fá abençoe a todos, que os orixás abençoe a todos, para mais um Odi aqui no nosso clube 652, e hoje vamos falar sobre Adie o Gugulussô, a divindade da prosperidade, a divindade do dinheiro. Digamos que quando a pessoa não vem para a religião pela dor, né? Pela dor de uma doença, pela dor da perda de um ente querido, por resolver alguma dor, a pessoa ela sempre vai procurar a religião no sentido de melhorar financeiramente. Só que existem alguns padrões, alguns conhecimentos e algumas divindades que nos ensinam o que seria essa verdadeira prosperidade, o que seria esse caminho, né, de prosperar, de crescimento na vida. E muitas pessoas, né, atribuem a prosperidade ao ter dinheiro, o que é muito comum. Se a gente for ver uma visão simplória de prosperidade, as pessoas veem isso como ter dinheiro. Ter dinheiro para poder fazer as suas vontades. Esse é um dos objetivos que o dinheiro tem. Mas na realidade, Ifá ele ensina que se você não romper, não quebrar determinadas barreiras, mesmo que você acesse essa prosperidade, você não vai conseguir manter essa prosperidade. Porque a prosperidade, ela não tem nada a ver com dinheiro, mas sim aquilo que você consegue fazer com a energia que você produz. Axé, axé, bom dia a todos. Axé, vamos lá. Então, dentro do panteão Yorubá, dentro dos Odus, cada Odu ele trouxe uma virtude ou uma desvirtude para a Terra, um desafio, uma emoção ali que a gente tem que passar na vida. Por isso que até é engraçado que às vezes a pessoa ela até faz Ifá, ela acha que ela já vai virar ninja, vai soltando estrelinha ninja ali, soltar a bolinha de fumaça e vira ninja. Não é assim. Na realidade, quando nós fazemos o nosso Itefá, ele é o primeiro passo ali para a gente descobrir sobre o poema espiritual que a gente recitou no céu para vir para a Terra. E este poema espiritual, ele é só o início da jornada. Ou seja, como a vida é cíclica, quando você vai fechando ciclos na vida, é como se você fosse passando de fases, que nem a fase do videogame. Ou seja, tem a primeira tela, a segunda tela, a terceira tela. Então leva alguns anos até que você descubra realmente qual que é esse seu poema de vida. Porque mesmo vindo no Ifá, ali numa iniciação, são orientações, só que a gente vai decodificando e vai abrindo isso, né, em tempos, conforme o nosso amadurecimento. Eu mesmo levei alguns anos para descobrir um poema de Ifá que tinha muito a ver com o meu destino. Só que isso daí a gente vai garimpando até encontrar ali a coisa certa. E na vida é a mesma coisa, a gente tem que ir garimpando muitas coisas. E a prosperidade precisa passar por um garimpo. Então temos um culto à terra, onde tem gente que vai cavar a terra e dessa terra ela só vai tirar osso. Né? Que o osso ele já não tem mais a serventia, ele não vale mais nada. E tem gente que vai cavar a terra e vai tirar tesouros dessa terra, vai tirar ouro dessa terra. Então essa é a grande diferença entre uma pessoa que entende esses princípios, que entende esses padrões do orixá para estar utilizando esses conhecimentos para o seu crescimento, e a diferença daquele que acha que é assim. Ele vai cavar e ele só vai tirar osso da terra. Então tem pessoas que mesmo que se hoje o seu salário dobrasse, daqui 2, 3 meses estaria endividado igual ou pior, na realidade pior. Então, a prosperidade, ela não tem a ver com dinheiro, mas sim aquilo que você consegue fazer com o seu dinheiro. Aquilo de energia que você gera através do seu trabalho, através das suas ações, através de tudo aquilo que você coloca a mão. Então vejo que teve a moda, né, dentro do meio, teve a moda do Ifá, teve a moda do Exu Sigidi, né, teve a moda do Obone também,
e tem a moda de Adê. Todo mundo querer montar esse orixá, porque é o orixá do dinheiro. Nada mais justo. Se Adê é a divindade do dinheiro, da prosperidade, quem que não quer ter dinheiro e quem que não quer ter prosperidade? Só que Adê, ela vai nos ensinar todas as questões relacionadas a essa prosperidade. Então conta uma história de Adê, que é uma das histórias mais emblemáticas da prosperidade, que conta que Adê, antes de consultar, antes de vir do céu para a terra, ela foi consultar Ifá para saber se ela ia continuar sendo a coisa mais próspera aqui na terra da mesma forma que ela era no céu. E aí, Olodumare pediu para que Adê fizesse ebó e disse que sim, desde que Adê aguentasse a pressão da terra. E aí Adê falou, não, eu aguento. Depois que Olodumare falou isso e Adê fez ebó, Adê fez a travessia do céu para a terra. E quando chegou aqui na terra, Olodumare jogou o mar, transformou ela em conchas, e Olodumare jogou o mar na cabeça de Adê. Ou seja, no fundo do mar Adê reina, mas ela tem a pressão do mar sobre a sua cabeça. Lembrando que cada passo que a gente dá na nossa evolução, independente de que área da vida dá, sempre vai vir uma consequência de pressão a mais. Ou seja, a responsabilidade em cima daquilo, né, que nós fazemos, daquilo que nós criamos. Então nós temos que ter responsabilidade em tudo aquilo que nós fazemos, até para que essa prosperidade ela se mantenha na nossa vida. Eu já contei para vocês em outras lives, né, que as terras aqui do Instituto eu nunca plantei muito assim na terra. E nesses últimos anos a terra tem sido plantada, então a gente consegue colher muita coisa aqui da terra, até para alimento. Então é muito bom você ver que era uma terra onde até então não sabia esses princípios, né, de semeadura e colheita da forma que tem que ser, como o Ifá nos ensina, e não prosperava a terra. A terra não prosperava porque não tinha um plantio. Então hoje a gente planta na terra para colher da própria terra. Então isso é um dos grandes axés, né, que tem na vida. É a gente saber semear para que possa colher. Tem pessoas que querem colher sem semear. E isso não funciona. Enquanto a terra existir, essa lei não tem como mudar, que é a semeadura e colheita, semeadura e colheita. Então, o axé de Adê vem nos ensinar como que a gente vai semear para poder um dia colher. Lembrando que tem pessoas que querem colher dinheiro, tá? Mas tem pessoas que a prosperidade é estar com a família unida, é você estar criando seus filhos, é você estar passando conhecimento para os seus filhos para que eles tenham uma vida melhor ou uma vida com um despertar diferente na qual você não teve. E o objetivo de nós passarmos aqui na Terra é adquirirmos experiências e deixar essas experiências também para os nossos descendentes. Ou seja, os nossos filhos é a nossa versão melhorada ou piorada. Então aquele pai que ele falhou às vezes na educação daquele filho, ele pode ter a própria energia dele piorada no futuro, porque aquele filho ele é uma réplica dos pais. É a energia entre o pai e a mãe que gera aquela vida. Então é muito ruim, ao meu ver, você sair da terra e deixar uma genética sobre a terra piorada daquilo que você veio. Então, às vezes, a pessoa ela foca muito em uma coisa e esquece, né, que tudo vale um ponto. Na vida, tudo vale um ponto. Então, você ser um bom pai vale um ponto, ser uma boa mãe vale outro ponto, ser um bom esposo, uma boa esposa, trabalhar, fazer suas coisas, tudo isso vai valer um ponto. E juntando todos esses pontos, você aumenta a sua frequência e a sua média. Foi feito até um estudo onde pegaram uma pessoa que ele era mendigo, e eu não lembro agora aonde que foi esse estudo, mas depois eu passo para vocês. Pegaram um mendigo e colocaram ele no meio de pessoas ricas, no meio de pessoas prósperas. O que aconteceu? Esse mendigo prosperou.
Esse mendigo prosperou muito na vida dele. Por quê? Porque tudo é frequência e tudo são as energias que vai estar no seu lado. Como eu já falei aqui, nós somos a média das 5 pessoas que está na nossa volta. Então, se você pegar a média dessas pessoas na qual você convive, que está na sua volta, você vai tirar uma média de como que está a sua vida. É muito importante a gente ter esses pequenos parâmetros para que a gente possa mensurar ali no nosso dia a dia como que está o nosso caminho, como que está a nossa vida. Então a Dje, ela sim é a divindade do progresso, a divindade do dinheiro, mas também ela é a divindade do desenvolvimento, porque toda a prosperidade que a pessoa gera na vida é para o seu desenvolvimento, né? Ninguém vai ser enterrado com a sua fortuna e você não leva nada daqui da terra. Ou seja, a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela. Então nós temos que entender todos esses processos energéticos, espirituais, de como nós estamos conduzindo a nossa vida, para saber se isso vai estar nos levando para um caminho próspero ou para um caminho ali de miséria. Porque dependendo das ações que nós temos, as pessoas que nós nos conectamos, isso pode sim nos levar para um caminho pior do que se a gente caminhasse até sozinho. Axé. É verdade, tem pessoa que se assemelha a outro para vencer. Com certeza, é uma das formas mais fáceis de aprendizado. A maior parte da humanidade passa pela experiência, né? Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Tem muitos que ainda continuam levantando e caindo e nunca aprende aquilo ali. Quando as coisas estão se repetindo na nossa vida, é porque nós não estamos aprendendo alguma coisa. Então, através do erro de uma outra pessoa, a gente pode mudar totalmente a nossa rota, né? Olhando aquilo que a pessoa fez e aquilo que a pessoa destruiu no caminho dela, eu posso utilizar aquela experiência para que eu não passe por aquilo. Um exemplo, se eu sei que o meu vizinho, ele tinha uma vida legal, tudo aí ele começou a beber pinga, começou a brigar na casa dele, ele destruiu a família dele, ele acabou com tudo por conta da bebida, começou a andar bêbado, caindo pela rua. Um exemplo, aquilo ali já é uma experiência do outro que, se eu começar a beber, pode acontecer aquilo comigo. Então, a melhor forma é a gente utilizar a experiência de outras pessoas para que a gente não caia naquela mesma situação, naquela mesma energia. Porém, a vida acaba sendo um ciclo vicioso e nós acabamos tendo vícios. E esses vícios é o que nos impede, muitas vezes, de estar despertando outras situações e outras prosperidades no caminho. A Dje é um orixá? Se sim, tem que fazer um ritual para assentar a Dje? Então, Sandra, é justamente isso que eu estou falando desde o início. A Dje, sim, é uma divindade, é um orixá, só que não tem que assentar esse orixá, porque você tem que entender o que é a sua prosperidade no seu caminho. Você só ter uma bacia cheia de concha, que é o que a maioria tem, de assentamento, não vai mudar a sua vida em nada. Talvez você até perca a prosperidade, porque as conchas não são tão baratas. Então, você montar uma bacia cheia de concha, às vezes você pode estar até perdendo a sua prosperidade. Porque não é simplesmente ali você ter um artefato ali energético de Dje para você prosperar. E é isso que eu estou falando, tem coisas que estão virando moda. Então nós temos a moda da Dje, todo mundo montando a Dje, porque a Dje é a deusa do dinheiro, então todo mundo quer ter dinheiro. Só que tem que entender também as responsabilidades que a Dje assumiu lá no céu para vir para a terra. Lembra, você vai aguentar pressão? Vou. Então tá, então Olodumare transformou ela em concha e jogou o mar sobre a sua cabeça. É a mesma coisa. Quando você vai lá, você só vai com aquele pensamento, vou montar a Dje para mim prosperar. Só que, e os efeitos colaterais que isso traz? A Dje é uma divindade que não gosta de mentira, a Dje não gosta de desorganização, a Dje não gosta de sujeira, a Dje não gosta de muitas coisas que às vezes você tem o hábito de ter alguma dessas situações, e aí o que acontece? Você faz a Dje, sua vida ao invés de melhorar, vai piorar. E outra coisa,
Temos que entender que tem pessoas onde a Dje na vida é Ogum, a Dje na vida daquela pessoa pode ser até a própria pombagira que ele cultua lá da Umbanda, mesmo ele estando no Ifá, porque às vezes é a entidade que nasceu com a pessoa, que nasceu com a história, com a linhagem daquela pessoa. E eu vejo até hoje pseudo-sacerdotes de Ifá falando isso, né? Ah, agora que você está no Ifá, suas entidades, aqueles que vêm, né, com as suas entidades, agora você joga fora, porque a gente não precisa, porque a gente é do Ifá. Então isso é o maior erro. Temos que entender que na Nigéria, lá na cultura Yorubá, não existe caboclo, não existe preto velho, não existe boiadeiro, não existe a pombagira. Isso são entidades da nossa terra, da nossa cultura, da nossa energia, da nossa identidade aqui também. Então existem entidades que nos acompanham desde o nascimento. E aí você entra no Ifá e eu falo para essa entidade que te acompanha desde o nascimento, que às vezes é um amparador, que já vem de inúmeras vidas ali, que olha, ó, agora você está no Ifá, né? E agora eu tenho que mandar você que está me acompanhando aí inúmeras vidas como um amparador, tenho que te mandar embora porque agora eu sou do Ifá. Então as pessoas hoje, é o que eu falo, devido à internet, onde a gente pode acessar muitos conhecimentos, é um momento também onde as pessoas acabam ficando muito doidas, ouvindo pessoas que não tem que ouvir, fazendo coisas que não tem que ouvir. Então é um momento mais disruptível, onde a humanidade pode aprender coisas para o seu crescimento, mas é um momento onde a humanidade está mais doida, está mais maluca. Eu vejo pessoas que fazem Ifá e depois vai lá e se inicia na Quimbanda. Coisa que não tem nada a ver. Se é o contrário, tudo bem. O pacto que você faz com o Ifá é no final da sua vida você servir como oferenda para Onile, a própria terra, né? A terra, ela nos sustenta do nascimento até a morte. Depois a gente serve como subsídio para essa própria terra. E aí, em alguns conceitos de umas outras tradições, começam a mexer nessa terra, até para, muitas vezes, até violar aquilo que é sagrado da própria terra. Então isso se torna muito complicado, porque hoje, como tem muitas informações, a gente acha que tudo é para todo mundo e acaba também se prejudicando na nossa vida e no nosso caminho. Axé. Babá, existe pessoas que veio para não ter dinheiro porque em minha vida passada não soube lidar com o dinheiro. Olha, gente, esse negócio de vida passada, regressões de vida passada, para descobrir essas coisas, eu acho muito complicado. Né? Se Deus já nos trouxe com uma trava para justamente não lembrar sobre as vidas passadas, algum motivo tem. Através da evolução, do despertar espiritual, isso pode começar a vir, por exemplo, fatos de vida passada de forma natural. Agora, quando isso é forçado ali, muitas vezes você pode estar mexendo num vespeiro, porque você também vai atrair aquela energia do passado e tem coisas que estavam quietas que você mexeu e isso pode te prejudicar. Existem sim algumas coisas crônicas, não vou generalizar, que está relacionado com vidas passadas, mas 90% dos problemas que você tem na sua vida é relacionado ao aqui e ao agora. Sim, existem pessoas que veio para a Terra para não ter dinheiro, porque em vida passada não soube lidar com o dinheiro. Pode ter isso sim, mas aí está a questão do aprendizado. Às vezes o dinheiro ele pode se tornar, ele na realidade ele é um amplificador do seu caráter. Então ele vai amplificar tudo aquilo que você é. Ou seja, se você é uma pessoa que por não ter dinheiro é humilde, mas na realidade você não é humilde, a partir da hora que você recebe aquele dinheiro, ele vai amplificar a sua conduta. Ou seja, você vai mostrar quem você é. E isso sim, é o que eu falei. A prosperidade ela pode chegar e a pessoa não mantém. Pode ter o caso de você não ter, por você não soube usar o dinheiro em uma outra vida e trazer aquilo como aprendizado, mas nós estamos aqui na Terra justamente para entender, aprender aonde estamos errando e corrigir a rota. Por isso que a prosperidade ela é uma frequência, é acessar uma frequência. Um exemplo, às vezes aquela pessoa precisa comprar um remédio na farmácia e aquele remédio ele custa R$200, um exemplo. Aí a pessoa vai lá de manhã na farmácia hoje, 9 horas da manhã, para comprar o remédio que ela precisa. Digamos que eu preciso comprar esse mesmo remédio,
Só que aí eu não consigo ir nessa farmácia hoje às 9 da manhã, um exemplo. Acontecem situações na minha vida, devido à correria tudo, que eu não consigo ir lá. Só que hoje, depois do almoço, 2 horas da tarde, esse mesmo remédio entrou em promoção e está custando R$ 50. Então, meu próprio destino acontece sincronizações para que eu não consiga ir na farmácia, mesmo eu querendo ir na farmácia hoje cedo, eu não ir na farmácia, e aí eu só consigo ir nessa farmácia hoje à tarde ou amanhã, e aí aquele remédio que estava R$ 200, um exemplo, ele está por R$ 50. Ou seja, eu prosperei R$ 150. Então, na vida, a gente sempre tem que ficar atento. Por isso que tem pessoas que têm facilidade em achar dinheiro na rua, sabe? Tem sorte em rifa, em achar dinheiro na rua. Isso não é um axé de AD. Esta pessoa ela pode já ter esse caminho ligado ao AD. Só que às vezes tem pessoas que ela só quer aquilo, só quer o AD, só quer a prosperidade, mas ela não entendeu outros processos que ela precisa ativar na vida dela para que aquilo chegue e se mantenha. Né? Tem até um estudo feito nos Estados Unidos que a maior parte dos americanos ganhadores da Sena, da Mega Sena lá, da Loto, hoje todos eles estão piores do que antes do prêmio. Aqui no Brasil também. Ou seja, se a prosperidade ela tem um lastro de energia, mesmo que a pessoa recebeu aquela bênção ali, ela não consegue manter, ela não sabe mexer com aquilo. Então ela vai pôr os pés pelas mãos e ela vai se perder com tudo aquilo. Por isso que prosperidade não tem a ver com dinheiro. Quando as pessoas dos orixás, cultuadores dos orixás, começarem a entender esses princípios de como se desenvolver, de como crescer, de como a própria natureza ela funciona, a gente vai começar a prosperar no nosso caminho. E lembrando que prosperar não tem a ver com o dinheiro, mas sim aquilo que você faz na sua vida, com o seu desenvolvimento. Babá, eu sou apaixonado pelo Ifá e a cultura iorubá, mas tenho medo de não estar à altura de fazer as coisas certas. Eu sinto o chamado, mas tenho medo. Será por quê? Porque é normal a gente ter medo. Isso é uma química cerebral. Tá? Nós temos um viés cognitivo negativo, onde o nosso ori é como se ele sempre pendesse para a esquerda. É como se um carro na rodovia ele tivesse desalinhado e ele sempre está puxando ali. Isso é uma tendência normal do ser humano. Então, sempre aquilo que vai te trazer um novo passo no caminho, a gente vai ter medo. E isso é o grande problema. Porque todas as vezes que a gente sente um medo ou sente um frio na barriga, aquilo ali é algo que está perfurando no espiritual algumas energias para que você possa dar um novo passo. Mas o medo, o que ele faz? Ele paralisa a pessoa. Primeiro que se você não estivesse à altura, né, de aprender isso daí, esse chamado dos orixás, você não teria nem se conectado com o Ifá. Porque Ifá, ele é datado mais de 10 mil anos e tem muitas pessoas na humanidade que nunca nem ouviram falar em Ifá. Ifá fala que todo ser humano já foi iniciado um dia em Ifá, porém alguns precisam resgatar essa tradição para que ela não morra nem na terra e nem na vida de algumas pessoas. Então, quando você tem contato com o Ifá e aquilo ali fica meio que te incomodando, entre aspas, ou seja, você escuta Ifá, aquilo faz sentido, aí você escuta de novo, aquilo ali começa, aí fica isso na sua cabeça. Eu brinco com as pessoas que a pessoa foi picada pelo mosquito do Ifá. Já está contaminado com a energia. Só que você precisa dar alguns passos para que isso também se concretize na sua vida. Então é ação e reação. A sua ação de ingressar, um exemplo, no Ifá, vai trazer uma reação na sua vida. Então é muito importante, quando você começa a entender isso, se torna as coisas fáceis, porque 1 mais 1 sempre dá 2. Em Ifá, esse é o conceito. 1 mais 1 sempre tem que dar 2. Não vai dar 3, não vai dar 4, não vai dar 5. 1 mais 1 sempre dá 2. Então, Ifá ele é científico e ele é matemático. E tem uma frase de Ifá que eu gosto muito, que é: contra fatos não há argumentos. E Ifá, ele mostra os fatos, justamente para não ter argumentação em cima, porque é um fato. Qual o maior ponto de energia de AD na natureza? Tudo aquilo que tem multiplicação. Tudo aquilo que tem multiplicação é o ponto de energia de AD. Mas se a gente for ver
aonde a energia mora pelas histórias, mora no oceano, né? No fundo do mar, que são as conchas do mar, tá? Não conchas de água doce, mas sim conchas do mar. É a representação energética de Adê. Lembrando, né, que o oceano ele é enorme, ele contém muitos segredos, né? Existem ainda muitas coisas que não foram descobertas na natureza. E no mar, digamos que a gente descobriu aí pelo nem 50% de tudo que existe no oceano, né? A gente vai descobrir daqui para frente. Você não vê que acabaram de descobrir uma cidade na Amazônia? A gente vai descobrir muitas coisas daqui para frente. A humanidade está começando a se preparar para essas descobertas. E como os códigos estão na natureza, e quando a gente está preparado, esses códigos começam a se abrir, então é um momento energético da gente despertar em vários sentidos. Axé. Então, é algo para tirar bebida, precisa ver o que é, porque para cada pessoa pode ser algo diferente. Lembrando que a bebida tem a ver com muitas questões emocionais do passado e algum problema energético que aconteceu lá atrás, algum desafio, algum trauma pode trazer isso. Então eu sempre falo para vocês que eu sou meio contra ficar passando macumbinha gourmet, porque às vezes a macumbinha gourmet para um não vai funcionar para outro, porque o buraco ali é mais embaixo, dependendo do que é. Pessoal, não esqueçam de tirar uma foto, postar lá nos stories de vocês, tá? Para que essa informação chegue para mais pessoas. Axé. Isso é verdade. Sobre a bebida, perdi o meu pai assim caindo na rua. Aconteceu, tem uma semana. Então, Anderson, né, meus sentimentos pelo seu pai, aí que tá. Isso tem um padrão, ou seja, mesmo inconsciente, você acaba também tendo uma influência por essa energia de bebida. Só que, se você já tem esta influência da energia, nós temos aí dois momentos. Você pode começar a beber também por um desafio e aquilo já vem na linhagem, ou aquilo ali fala, perdi o meu pai por conta da bebida, olha o que aconteceu, a situação que aconteceu, e às vezes aquilo ali você servir, você virar a chave e aquilo se tornar uma repulsa para você e mudar o seu destino. Porque o fruto, ele nunca cai longe da árvore. Nós somos uma extensão dos nossos ancestrais. Meu pai, ele tinha um hábito, por exemplo, era uma pessoa boa, mas tinha um hábito muito de reclamar. E às vezes, mesmo eu tendo esse conhecimento, às vezes eu faço algumas reclamaçõezinhas que quando eu vejo é muito parecido até na fala da forma que meu pai falava. E como nós somos a influência dos nossos ancestrais, a gente tem a contaminação das coisas boas e das coisas ruins. Por isso que a gente tem que se policiar o tempo inteiro para não entrar nessas frequências. Babá, bom dia. A iniciação em Adê é igual a dos outros orixás? Sim, né? Todo processo iniciático, ele tem um processo ali, né, da forma de execução. Aí tem sacerdotes que faz isso com uma certa profundidade, tem outros que vai mais fundo nisso. Mas não foge do princípio, regra não, dos princípios, né, da iniciação dos demais orixás. Seria o mar então? Sim, o mar é o ambiente de Adê, né, devido às conchas do mar e à sua imensidão. Axé. Bom dia, babá. Babá, com os medos podem influenciar na falta de prosperidade financeira? Com toda certeza. Se o próximo passo dentro do seu destino, às vezes, era você pedir as contas do seu emprego, montar o negócio que você sempre sentiu vontade ali, montar a sua doceria, um exemplo, e aquela doceria crescer, você prosperar. Mas o medo, às vezes, que você tem, vai fazer com que você nunca dê esse passo, porque vai que você quebra, né? É a primeira coisa que vem na mente. Eu vou pegar minha reserva ali, vou investir nisso. Vai que quebra, vai que não vai para frente, vai que as pessoas não gostam. Aí começa. Por isso que normalmente a gente tem que pegar uma outra pessoa que já chegou naquilo onde você queria para ver como que esta pessoa fez. Esta pessoa será um consultor para você. Então tem várias formas de você conseguir um consultor. Hoje, para reduzir o tempo, né? Aquilo que você poderia levar anos para fazer,
Com um consultor desta forma, você consegue fazer isso em um período de tempo muito menor. Ou seja, o que aquela pessoa, às vezes, ela demorou mais tempo para chegar, você, através da observação de como a pessoa fez, vai analisar onde acertou, onde errou, corrige a rota e aquilo se torna mais fácil. Babá, qual a relação de Adê com Oxumaré? Com Oxumaré não tem nenhuma relação, tá? Da divindade Oxumaré com Adê não tem nenhuma relação da parte energética. Porém, Oxumaré é uma divindade que também carrega prosperidade, tá? É que conta nas histórias que Oxumaré era um rei, né? E o rei, ele usa coroa. E a coroa de Oxumaré, por ser uma divindade ligada às cobras, ligado ao arco-íris, ao crescimento, né? É um capacete, digamos, de búzio. E o búzio, ele representa o dinheiro de Adê, mas não tem essa relação com Adê no sentido da divindade, mas sim porque Oxumaré é uma divindade de prosperidade, tá? Axé, axé. Eles têm que ir montado como? Eles têm que ir montada como? Né? Se você está me perguntando como que tem que montar Adê, eu te garanto que não é o simples fato de você montar a bacia com as conchas ali, que é o que a maioria faz. Porque você não consegue aprisionar uma energia como essa, tá? Até porque a Adê tem que ter o lastro. Se a pessoa ela não tem a Adê, ela não consegue passar a essência, tá? Hoje em dia, né, é uma divindade relativamente nova na nossa cultura brasileira, né? Mas hoje em dia o pessoal tá até montando a Adê na Umbanda. Pega uma bacia, põe concha, minha Adê, olha aqui, montei minha Adê. Né? Se fosse tão simples assim, eu mesmo montava meu carro. Né? Eu comprava lá roda, pneu, comprava todas as peças e saía montando no meu quintal. Até quando a gente vai desmontar uma peça, você veja que no final ali, quando você vai remontar, sempre vai sobrar parafuso. Não é bem assim? Então imagine você que não tem prosperidade, não tem o lastro da prosperidade, não entende o que é Adê, aí estuda ali na internet, ó, uma bacia cheia de concha, vai lá e você mesmo tenta montar Adê. O que você vai ter? Você vai ter simplesmente uma bacia de concha, você não vai ter Adê. E o que é pior, você ainda gastou para fazer isso. Você pegou um pouco do dinheiro ali, comprou uma bacia, gastou com concha, gastou com tudo, para quê? Para ter um enfeite muito bonito na sua casa. Legal. Só que assim, tem pessoas que querem ter Adê, só que é o que eu falei, a sua Adê na sua vida, às vezes não é ter esta divindade Adê. É entender o que é Adê, para você saber cultuar Adê. E muitas das vezes Adê para você vai ser Exu, vai ser Ogum, vai ser Oxóssi, vai ser Oxum. Por isso que cada pessoa veio com um código para a Terra, com uma energia. Só existe uma única pessoa como você. Por isso que as nossas impressões digitais são únicas. Da mesma forma, aquilo que a gente precisa cultuar. Então eu não posso, porque aquela pessoa tem Adê e para ela foi bom, fazer Adê pensando que aquilo vai ser bom para mim. Tudo tem que ser através do oráculo. Ou seja, você não sai tomando remédio à torta direita. Você tem que passar pelo médico, saber o problema que você tem para corrigir. E o remédio, muitas das vezes, ele vai remediar uma situação. Se você está com um determinado problema, agora vamos utilizar o remédio para remediar a situação e ver aonde que está a causa para corrigir a causa. Então é assim que a vida funciona. Que adianta uma bacia cheia de conchas com a mente vazia? Raízes não se joga fora, se rega. Obrigado, Babá, pelos ensinamentos. Axé, que Fá abençoe. Parece como se fosse ingrato. Axé. As abelhas são as minhas Adê. Obrigado. Exatamente. A abelha é um animal que eu falo que é um animal que veio emprestado de outro lugar aqui para nós. No entanto, que se você começa a estudar, né, este animal, a versatilidade dele na própria natureza e o que ele produz, né, é algo fora do comum. Então, as abelhas realmente é muito interessante. Esse papo de Adê é muito importante, Axé, Emerson, que Fá abençoe. Hoje em dia o povo fica na internet procurando ritual para fazer. KKKK. Fulano é do santo tal e eu quero ser também.
Exatamente. Até dentro do culto afro-brasileiro teve as modas, né? Teve uma época que ninguém era de Ologunedé, aí todo mundo começou a se iniciar em Ologunedé. Na antiguidade, né, dentro das casas de candomblé, raramente tinha um filho de Ossan. Quando iniciava um filho de Ossan e chegava um outro filho de Ossan naquela casa, devido à raridade daquela divindade, normalmente esta pessoa ela era indicada para ir para um outro templo que não tivesse Ossan, né? Então veja que hoje todo mundo acaba tendo na casa ali inúmeros filhos de Ossan, inúmeros filhos de Ologunedé, inúmeros filhos de Euá. Então, na nossa visão iorubá é um pouco diferente, mas veja que hoje até devido à evolução e a que as pessoas querem, né, está se mudando. Hoje em dia as pessoas chegam no jogo já falando que ela é daquele orixá lá, né? E ela já chega, não, eu sou de tal orixá. Todo mundo já falou que eu sou daquele orixá e a pessoa já vem querendo se iniciar naquele orixá. Não precisamos ir muito longe, até na questão de Egbé Orum, que também é uma divindade, onde nós estamos tendo contato há poucos anos, né? Aqui no Brasil, Egbé, né, deve ter mais ou menos uns 20 anos, 20 e poucos anos, que se cultua Egbé assim, de uma forma mais profunda. Hoje em dia as pessoas vêm consultar Ifá para saber sobre o Egbé, mas eles já trazem, né, até às vezes a informação de que sociedade ele pertence, né? Não, eu sou de Alodê, eu sou de Logolô, eu sou de não sei o quê, né? Eu sou de Jagum, enfim. Então as pessoas elas estão indo para uma coisa muito específica, sendo que antes ela nem se vestiu. Ou seja, ela já sabe ali qual é a meia, ela enfiou a meia no pé, só que ela esqueceu de colocar a parte íntima, colocar a camiseta, colocar a calça, mas ela tá com a meia ali, ela já sabe qual que é a meia que ela põe. Então isso se torna muito complicado. Então meu alerta não é para repugnar essas ações, é para a gente parar e pensar, colocar os pingos nos is no nosso caminho. Senão, a gente sempre vai ficar nessa, qual que é a macumbinha gourmet para mim prosperar? E não funciona desse jeito. Axé. Vejo que ultimamente existe um conflito entre os iniciados em Ifá com os sacerdotes de Candomblé e Umbanda. Na realidade, não tinha que existir conflito nenhum, porque a Umbanda é uma coisa, o Candomblé é outra coisa e o Ifá é outra coisa. Tem como caminhar nessas energias sem problema algum. Só que o grande problema é que um começa a se intrometer no caminho do outro e um começa a introduzir coisas no ritual do outro. Já tem muita gente aí na Umbanda matando galinha em cima do Exu do ouro da estátua de gesso ali, né, pintada com ouro, sendo que isso não tem nada a ver. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje, como acaba tendo informações, meu Exu do ouro pediu para que eu desse uma galinha ali em cima dele. Enfim, hoje as coisas estão muito deturpadas. Por isso que a gente tem que estar no aqui, no agora e fazer perguntas para nós mesmos. Fazer pergunta, isso é a coisa mais importante. Por que eu estou fazendo isso? Por que é assim? Por que as coisas funcionam desse jeito? Quando todas as pessoas começarem a se questionar, muita coisa muda. Axé babá, vamos lá. Mas tem como reverter se você tiver disciplina e encontrar um sacerdote competente? Muitas coisas melhoram. Se você tiver disciplina e entender o seu caminho, você às vezes não precisa nem de um sacerdote, tá? Já começa por aí. Se você tiver disciplina, se você tiver foco de você entender aonde você está errando para corrigir, você não precisa de um sacerdote, tá? Axé. Babá, eu sou um sacerdote na Umbanda. Sou mão de Fá. Eu posso usar na Umbanda a mesa de Fá? Que mesa de Fá, querido? Por gentileza, Anderson. Qual é a mesa de Fá? Se você diz o Opom e Fá, né, não faz sentido. Não faz sentido algum usar um Opom e Fá na Umbanda. Não vai ter utilidade. Você vai marcar Odu no Opom para rezar ali no seu toque de Umbanda. São coisas diferentes, tá? Disciplina é liberdade. Mudar os hábitos tóxicos. Mudar costumes tóxicos. Se reeducar. A nossa parte também precisa ser feita, só o ritual não resolve tudo. Babá, poderia falar um pouco sobre a prosperidade na vida de um abicu? Para sentar a Dje, tenho que ter Itefá ou Ixefá, sou sacerdote de Umbanda. Não,
Não precisa ter Ixefá nem Itefá, mas você precisa ser iniciado em Adê. Não é aconselhar você a assentar o orixá, porque assentamento é só um assentamento, né? A pessoa ela pode até se iniciar na divindade, e se quiser não precisa nem montar um assentamento, porque a iniciação é no seu corpo. Se você não ter aquilo ativado em você, não adianta ter um artefato. Vai ser apenas uma perfumaria ali, né, no meio das suas coisas. Ou seja, apenas uma peça ali decorativa. Você pode até cuidar daquilo ali semanalmente e tudo, mas nem sempre você vai ter aquilo. Até porque a Dia é uma divindade que, se você não tiver aquela energia, mesmo fazendo tudo muito direitinho, ela não se mantém ali naquele ambiente. Até porque tem pré-requisitos, como eu falei, disciplina, foco, a pessoa tem que ser organizada, não pode ver em sujeira, não pode mentir, tem que ter uma boa conduta. São princípios para que a Dia venha morar junto com você. Conta histórias que a Dia foi embora, e quando a Dia foi embora, ela levou com ela várias outras virtudes junto, como a amizade. Por isso que, se você empresta dinheiro para um amigo, o amigo não paga, você perde a amizade daquele amigo. Uma outra coisa, se vocês ficam emprestando dinheiro para outras pessoas, não pode, tem que deixar de ser trouxa, tá? Se a pessoa ali, ela não honrou a sua casa, não honrou a sua família, ela não vai honrar a sua família. Então, presta atenção nisso. Então, você às vezes ser bonzinho, emprestar dinheiro para outras pessoas, você está mandando a sua Dê embora. Porque aquela pessoa não tinha Dê, ele não honrou a sua casa, não honrou a família dele, ele vai quebrar a sua também. Ai, ai, axé. Eu já achei muito dinheiro na rua, o equivalente a R$ 700, ou seja, ótimo, é muito bom. Tá? Isso daí significa que você tem um caminho ligado às vezes com a Dê. Então existem algumas coisas, né, que vai acontecendo na nossa vida que a gente sabe se a gente tem um determinado tipo de axé ou não. Só que eu vejo, por exemplo, que nem a pessoa que falou que ela não sendo iniciado em Ixefá, não sendo iniciado em Itefá, querer ter a Dê. Se pode? Poder pode. Só que é a mesma coisa de você hoje comprar um iate e aí você morar lá no Nordeste e nunca nem ter visitado a praia. Faz sentido? Não faz sentido. Ou seja, a gente precisa primeiro fazer com que você ande, aí você vai morar primeiro no litoral, vai se apaixonar pelo mar, porque por enquanto você só vê o mar em foto, um exemplo, ou em filme. Você nunca nem foi no mar. Aí primeiro você vai ter que mudar lá pra praia, se apaixonar pelo mar, pôr a mão na água, crescer em outras coisas, aí você vai comprar o iate para poder andar no mar. Mas você ter a Dê sem antes ter alguns pré-requisitos, na minha visão, você que não tem nem Ixefá, faça Ixefá no seu caminho para mudar o conceito, mudar a vida. Com toda certeza o Ixefá vai ser a primeira Dê para a sua vida se desenvolver e você começar a aprender aonde que estão os problemas, aonde que começou as coisas e começar a consertar, tá? Porque senão, gente, fica só um artefato ali, um artefato para você estar cultuando. E o que é pior, muitas pessoas ainda falam, olha a minha Dê aqui, né, falando, e muitas vezes foi ela mesma que montou aquilo ali e não tem nenhum axé. E o que é pior, começa a enganar pessoas e começa a replicar isso na vida das pessoas. Monta a Dê porque é a deusa da prosperidade. Aí começa a montar isso daí para a pessoa pôr no comércio, para colocar na casa dela, para crescer, para prosperar. E aí o que acontece? Isso nunca chega. Às vezes até piora. Por quê? Porque não tem aquela energia. Justamente, nem tem educação financeira, perde tudo, como conseguiu, exatamente. Então tem algumas coisas que são pré-requisitos. Babá, o que o senhor acha sobre a apometria como uma forma de terapia? Todas as formas de terapia sempre são boas e sempre ajudam as pessoas. Porém, é o que eu explico aqui, apometria, física quântica, PNL, constelação familiar, isso tudo são técnicas que são hoje em dia nomes novos para coisas velhas. Tudo isso já está dentro dos princípios de Fá, tá? Babá, como mudar a energia? Estou trabalhando em uma área que não tem nada a ver com o que eu amo fazer. Bom, faça isso até você estar... fique nesse lugar enquanto você estiver aprendendo. A partir da hora que você não estiver aprendendo mais nada nesse lugar, já passou da hora de você sair desse lugar.
o que você tem que fazer. Muitas das coisas a gente, mesmo não gostando, tem que fazer visando aquilo que a gente quer na nossa vida. Então nós temos que fazer bem feito. Mesmo algo que você não goste, faça bem feito por um período de tempo para trocar energia até você chegar naquilo que você quer. E tem que ter um plano, né, gente? A gente tem que ter um plano para que isso aconteça. E isso é um dos maiores problemas da humanidade hoje, que é a depressão e a ansiedade. O que é ansiedade? É a pessoa, ela fica imaginando, como eu brinquei, o iate que ela vai ter ali, o iate que ela vai ter lá, ela já imagina o iate com 20 quartos, suíte, tudo ali. E aí quando ela volta para a vida real, ela mora lá no Nordeste e ela nunca visitou o mar. Tá? E aí isso vai trazer ansiedade, porque ela fica no mundo imaginário, perde muito tempo no mundo imaginário e quando ela volta para a realidade dela, ela não tem nenhum plano para que ela saia dali, tá? Então o importante é você ter os planos para chegar aonde você almeja. Babá, eu sou babalorixá aqui em São Paulo, amo o orixá. E melhor procura a humildade e a ansiedade. Com todos, pois acredito que ser leal com o orixá é melhor sempre, e o bom buscar a prosperidade do que conhecimento. É bom buscar a prosperidade do conhecimento. É que, na verdade, a partir do conhecimento que você tem, se a pessoa ela só escuta, ela só estuda, se a pessoa ela fica aqui só acompanhando as lives e ela não aplica nada disso, você está ficando obeso cerebral. Isso traz obesidade cerebral. Ou seja, você tem muito conhecimento que você não utiliza para nada. E aí o que é pior, às vezes você replica isso, que é como se fosse falso. Você replica isso e você não tem o lastro da energia. Por isso que Ifá, ele explica que nós temos que ter o conhecimento, o entendimento sobre aquele conhecimento para que a gente se torne pessoas sábias. Isso é o axé de Ifá. Tá? Axé, axé, que Ifá abençoe. Consigo saber as proibições jogando em uma consulta? Tenho medo de dizer que não posso morar com mais gente. Então, se você já tem medo, no fundo você já sabe a verdade, tá? Você consegue saber orientações sobre o seu caminho. Proibições, que é chamado EUO, isso só vem realmente dentro de uma iniciação. Mas com certeza, Ifá vai te orientar aquilo que é melhor para você corrigir a sua rota no aqui e no agora, independente do nível e do estágio que você esteja, sendo iniciado ou não. Axé. Concordo, axé. Quem é ansioso pode atrapalhar a sentir ou perceber os sinais e atrapalhar ter caminho de prosperidade? Com toda certeza. Né? A sua ansiedade, às vezes, vai fazer com que você tome ações que, se você não estivesse passando por aquela crise de ansiedade, talvez você não tomaria aquela ação. E isso pode, com toda certeza, mudar os seus resultados. Babá, salve sua luz, sua coroa, axé, em toda sua plenitude. Axé, bênção, que Fá abençoe. Fiz um jogo no ano passado com um babá no Brasil e ele disse que eu tinha muito problema com o Egungun e que eu tinha que iniciar, e no momento da iniciação de Egungun disse que eu teria que iniciar em AD. Aí é uma outra situação, porque aí já é algo que foi previsto ali no Ifá. Foi um diagnóstico, tá? E a questão de ancestralidade, Egungun, com toda certeza, pode e muito segurar a prosperidade. Ou seja, se você é uma pessoa que às vezes escuta uma live, por exemplo, e quer montar lá a bacia de concha, que é a Dje, e o seu problema é Egungun, tá aí o problema. Você vai montar Dje, não vai resolver nada. Agora, quando você vai lá e faz Egungun, onde se quebra um pacto, ali naquele ritual provavelmente foi consultado e mostra. Agora coloque a Dje no caminho dele para atrair a prosperidade, porque nós já quebramos ali aonde está gerando os problemas. Tem que entender que Ifá é uma ciência, tá? E é uma ciência exata. Babá, após os 200 metros, apenas 10% do oceano foram explorados. Exatamente. Veja só. Então imagine o tanto de coisa que a gente vai descobrir. Só que a gente ainda está muito no pensamento primitivo. Ou seja, naquela visão, às vezes, da barganha. Vou montar bacia de concha para aquilo me trazer dinheiro. Não é. Quando a humanidade entender, abrir esses códigos, que muitas vezes
É mudando a sua percepção, mudando o seu comportamento, mudando a frequência, mudando as pessoas que estão na sua volta, mudando tudo isso, você vai atrair a D. Você já vai atrair a D. E aí, com isso, essas próprias energias da natureza, elas começam a se abrir mais rápido. Por isso que quanto mais rápido você despertar, você vai começar a salvar pessoas que estão na sua volta, porque você aumenta a frequência e obriga as pessoas que estão na volta também a aumentar a frequência. Mas uma coisa extremamente importante, guardem isso, a evolução e o crescimento, ele é individual, ele não é coletivo. É por isso que a gente não consegue mudar as pessoas que estão na nossa volta. E muitas vezes, se você começa a mudar, e aí você começa a falar, olha, faça isso, faça aquilo, você vai se tornar o chato e inconveniente. Por isso que você tem que mudar a sua frequência, mudar as suas ações. Com isso, as pessoas que estão na sua volta vai ver a sua mudança e vai ver, nossa, o que aconteceu com ele que ele está diferente? E aí você começa a servir como uma referência para outras pessoas. E aí o nível muda totalmente, tá? Quantas pessoas que pregam e não falam aquilo que prega? É muito complicado. Axé, vamos lá. Tem muitas perguntas aqui. Só um minuto. Axé. Qual é a relação de Adê com Olokun? São divindades ligadas ao oceano, tá? Olokun também é uma divindade de muita prosperidade. Inclusive fala que foi Olokun que pariu Adê, foi Olokun que pariu Iemoja e outras divindades. Então Olokun é a divindade do oceano e tudo começa através do oceano. A gente até tem o hábito de dizer que Iemanjá é a rainha do mar. Na realidade, Iemanjá, Iemoja, é a divindade dos peixes, mãe cujos filhos são peixes. Ou seja, Iemoja a gente vai cultuar tanto na água doce quanto na água salgada. É só pegar até pelo próprio saudação de Iemanjá. Odoia, né? Mãe do rio, Odo é rio. Então, a relação de Olokun é de ancestralidade. É uma divindade que pariu demais divindade e também é uma divindade ligada ao crescimento, tá? À prosperidade. E quando nós vamos cultuar Olokun, obrigatoriamente a gente cultua Olokun com uma outra divindade, que é o seu polo de equilíbrio. Lembrando da dualidade, dia, noite, frio, calor, a gente precisa ter os dois para ter o Ire, para ter um movimento. Então Olokun também é cultuado junto com outra divindade. Bom dia, sou filho iniciado em Exu, pode iniciar em Exu? Babá, bom dia. Um filho iniciado em Exu pode iniciar outros em Exu? Então, se esta pessoa, ela é um sacerdote, ela recebeu ortoga, ela tem um conhecimento, ela ativou isso, né? Ela é um elegum dentro daquela energia e ela recebeu a permissão, ela pode. Agora, o que está acontecendo é que tem pessoas que se iniciam e aí depois ela não aprendeu nada, não recebeu nada e ela vai lá e inicia outras pessoas com aquilo que ela viu. Raspa aqui, pinta aqui, corta o bicho ali, é assim que faz. Aí ela vai lá e só reproduz aquilo. Ela não recebeu o axé para transmitir, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E hoje em dia, até no culto tradicional, está acontecendo muito isso. As pessoas estão pegando, como no candomblé, leva pelo menos 7 anos ali de estudo, a pessoa tomando as suas obrigações para que ela se torne um irmão mais velho, ou se torne, tenha a permissão para abrir uma casa, só que esse sacerdote ele só se torna babalorixá depois que ele raspa filho. Também raspa filhos, e isso é com auxílio do seu sacerdote, até dentro do candomblé. Imagine dentro do tradicional, o cara pega, faz às vezes iniciação lá aqui em São Paulo, aí ele vai lá para o Acre, onde ninguém vê, começa a iniciar um bando de pessoas e contar histórias. E isso acontece muito, até pessoas que vai para a África, se inicia de forma às vezes até errônea, chega aqui falando que virou rei lá na África e sai iniciando inúmeras pessoas. Então isso é muito complicado. O senhor está falando de Ratanabá, na Amazônia? Exatamente. E aguarde isso que eu estou falando. Vamos começar a descobrir outras cidades também. Como é bom ouvir os ensinamentos, conhecer, entender e saber. Axé. Caró, tudo bem com o senhor e com a família? Axé.
Como que o senhor está? Axé, que Fá abençoe. Babá, passei a noite toda sonhando com cobras. Cobra representa transmutação de energia. É com a cobra, ela morde o próprio rabo, abrindo um portal para os ancestrais. Na cobra você tem o veneno, que pode trazer a morte, mas com o próprio veneno a gente faz o antídoto para a cura. Ou seja, a cobra ela tem essa dualidade, tem os dois lados. Então representa cobra, né? Em termos mais gerais, trocas de ciclos, tá? Como também pode apresentar traição de determinadas pessoas. Babá, o senhor acredita que os rituais de Umbanda, as macumbinhas não funcionam? Os rituais de Umbanda funcionam e funcionam muito bem. Porém, as macumbinhas gourmet, como eu falo, pode não funcionar, porque dentro do Ifá a gente aprende que nós temos que consultar para saber aquilo que a gente vai fazer, tá? Ou seja, não é aconselhável fazer nada da minha cabeça. Ou seja, eu vou consultar o oráculo, Ifá vai mostrar aquilo que precisa ser feito, como que tem que ser feito, e aí aquilo é executado. Na Umbanda, a entidade normalmente ela vai falar, olha filho, toma um banho de arruda, aí você vai lá e toma um banho de arruda. Mas foi a entidade que naquele momento se tornou o oráculo para falar aquilo que você precisa. E isso não existe discussão. Cada entidade tem a sua magia e tem o seu axé, tá? Então eu nunca vou falar que aquilo que a entidade pediu para a pessoa fazer tá errado, porque é a magia da entidade. Aquela entidade ela sabe o porquê que ela pediu para fazer aquilo. Mas dentro dos orixás, onde o orixá ele não fala assim, ele vai falar através do oráculo, a gente vai se consultar com o oráculo para saber aquilo que tem que se fazer. A gente não vai acender uma vela, até no culto tradicional não se acende vela, mas a gente não vai acender uma vela da nossa cabeça, tá? A gente vai consultar para saber o porquê daquilo, para quê, e vai ativar naquele momento. Por isso que eu poderia ensinar inúmeras macumbinhas gourmets, só que para alguns vai funcionar e para outros não vai funcionar. O mais importante, ao invés de eu ficar falando de macumbinha gourmet, é passar esse conhecimento que, na minha visão, é muito melhor, porque isso vai fazer aos pouquinhos e virando a chave também na cabeça. Axé, vamos lá. Quando você é iniciado na ancestralidade do candomblé no Queto, pode se iniciar no Ifá? Com toda certeza, né? O senhor colocou no candomblé Ifá. Não existe candomblé Ifá. O candomblé é uma coisa e o culto de Ifá é uma outra coisa diferente, tá? Ifá ele não te tira nada, ele só vai te acrescentar. Porém, às vezes você se inicia em Ifá, você desperta de tal forma que às vezes aquilo que você está fazendo ou está praticando começa a não fazer tanto sentido para você. Babá, para se ter Adê, tem que ter no Odu da pessoa ou no caminho? Sim, ou aquilo tem no caminho da pessoa, ou esse caminho ele vai sendo gerado com o passar do tempo, tá? Lembrando que às vezes Adê para você é uma outra divindade. É muito importante que vocês tenham esse conceito. Até porque é uma divindade que está sendo cultuada há pouco tempo aqui em terras brasileiras, né? Então, antigamente não tinha Adê e as pessoas também prosperavam muito, cresciam muito com o seu próprio orixá, tá? Acho que mesmo sem assentar, aprendi a verdadeira essência da reeducação financeira. Isso aí é o mais importante. Isso daí é o programa de Adê. Você tem que instalar o programa de Adê primeiro em você. Quer ter uma educação financeira, entender o que é prosperidade, não sair aí esbanjando quando não é necessário. Tem pessoas que quando tá deprimida vai no shopping lá, sai comprando tudo. E na maior parte das vezes ela respondeu a um estímulo e que na verdade ela nem precisava daquilo. Ou seja, ela está indo contra os princípios de Adê, porque ela nem precisava daquilo e ela respondeu um estímulo, ou seja, ela prosperou? Não. Ela só subjugou ali uma carência que ela tinha naquele momento e a prosperidade dela foi embora por conta daquilo também. Axé. Adê tem proximidade sim com Olokun. Babá, em África, Adê tem possessão e as demais divindades das águas? Sim, muitas divindades das águas têm possessão, mas Adê é uma divindade que dificilmente tem possessão, porque é uma energia sutil, tá? Então tem orixás que a gente fala que são encantados.
Todos os orixás são encantados, mas digamos que tem alguns orixás que são mais encantados, tá? E aí esses orixás são mais difíceis de você atrair aquela energia. Mas sinto que minha vida mudou muito hoje, veio depois dessas duas energias que eu me iniciei, tanto de Egungun quanto de Adê, para a minha vida melhorar. Babá, sempre que vou a algum lugar de comércio, as pessoas falam: eu adoro que você vem aqui, o movimento cresce. Essa é a energia de Adê, é isso aí. Até uma forma de você ver quando você tem essa energia de Adê, é isso mesmo. Se você entra num comércio, às vezes aquele comércio ele tá vazio. Aí você entra ali, daqui a pouco começa a encher de gente, a sua energia ela está atrativa. Se o comércio ali, o objetivo dele é trocar energia e trazer prosperidade, né? Que é uma troca, eu compro essa caneca, entra o dinheiro. Você entra num ambiente, aquele ambiente que estava vazio começa a encher, você tem energia de prosperidade. Só que muitas vezes você não entende isso e nunca vai prosperar nisso, você vai dar sua prosperidade para os outros. Naquele momento ali você encheu o comércio daquela pessoa, ou seja, o seu axé de prosperidade serviu para uma outra pessoa. E sempre na vida é assim, alguém sempre vai querer roubar um pedaço da colheita do outro. Quem não sabe plantar sempre quer roubar a colheita do outro. Por isso que eu não acredito em assistencialismo da forma que já foi aqui no nosso país, por conta disso, porque não é ensinar a pessoa a pescar, é só dar o peixe para aquela pessoa. Mata a fome naquela hora, só que depois ela vai querer de novo, porque é mais fácil pegar o peixe ali que já foi pescado do que ter que ensinar essa pessoa a pescar. Toda vez que ouço e falo de Fá, surge o urubu no prédio do fundo, um enorme aqui agora. Axé. O urubu ele é um animal sagrado, né, que leva as mensagens daqui da terra para o céu. Ele recebeu essa benção de Olodumare porque ele não tirava a vida. Ele só comia daquilo que já estava morto, ou seja, ele faz a transmutação das energias aqui na terra. Babá, como fazer o jogo de búzios com o senhor? Eu não jogo búzios, eu jogo Opeleifá e Kinifá, onde nós trabalhamos com os 256 odus e dentro do Erendilogun, que é o jogo de búzios, se trabalha com 16 odus, é outro caminho. Os dois também são maravilhosos, porém, né, aqui eu pratico o Opeleifá. Aí é só entrar em contato na bio e pegar o contato lá do instituto. O San pode ser iniciado com toda certeza, é uma divindade extremamente poderosa. É um grande magista. O San é Oxô, um feiticeiro que trabalha com as folhas, né, para curar pessoas, para trazer transmutação. É um orixá maravilhoso. Porém, é um orixá que tem que ter muito conhecimento para iniciar essa energia, como a Jê e algumas outras divindades, porque foge um pouco desses orixás mais comuns que a gente cultua, como Iemanjá, Oxóssi, Ogum. Por isso que são orixás encantados. Axé, axé. KKKK, nem precisa consultar nada, já sabe tudo. Babá, existe o Exu do Ouro? Então, na Umbanda, existe esta divindade, esta entidade, o Exu do Ouro, que se cultua. Dentro da tradição Yorubá não existe o Exu do Ouro. Porém, aquele que é iniciado em Exu tem um grande ouro dentro de você que você só precisa entender e aprender a garimpar isso. Qualquer orixá vai ser ouro na sua vida, tá bom? Axé, pessoal, que Fá abençoe. Chegamos ao fim de mais uma live. Temos ainda muitas perguntas aqui. Olha, eu deixei de responder pelo menos umas 30 perguntas aqui para vocês. Axé, que Fá abençoe. Até o nosso próximo encontro da semana que vem. Axé. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé. Que Fá os orixás abençoe. E que vocês encontrem, né, a direção e a Jê na vida de vocês. Axé.